Salve pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer um videozinho aqui falando sobre o Iago Martins. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa um like, faz um comentário. E agora a gente vai refutar todos os argumentos que ele pôs aqui no videozinho. Vou colocar aqui para vocês e a gente vai fazer detalhe por detalhe. Eu quero ver agora se o bichão é bom mesmo. De Jesus mesmo. O Jesus da Bíblia. Isso. O Jesus histórico. Ele... Lembrando que ele vai estar falando de Jesus histórico. Vou ver o argumento do Iago. Existiu? É difícil você falar que sim. É difícil. Por quê? Quando você fala de Jesus histórico, você tá... Vamos lá. É difícil Jesus existir. Isso pra quem? Pra quem não tem o mínimo de compreensão das fontes do primeiro século, ou de historiografia. Porque uma das coisas mais tranquilas que você pode argumentar historicamente é que um homem chamado Jesus em Nazaré existiu, tá? Pra começar. Ah, é? Vamos lá. Então, onde que você tem essa informação do primeiro século? Você não mostrou fonte nenhuma, primeiramente, Iago. Agora me vem a pergunta, se você quer falar de Jesus histórico, me dê uma fonte do Jesus histórico que não esteja atrelado ao Jesus mito. Só quero isso. E aí eu vou mostrar aqui, que vai aparecer na tela para vocês, alguns historiadores, tá aí algumas fontes aí de alguns historiadores. Vamos continuar. Quero ver. Tá, você pode discordar de que ele era Deus, beleza, aí não dá pra... Cara, é loucura, gente, deixa de loucura. Isso é coisa de maluco mesmo, tá? Um vídeo que eu quero gravar muito é vídeo sobre a existência de Jesus historicamente, né? Falar se dá pra dizer que Jesus existiu ou não e tal, porque tem essa modinha que vem quando surge na internet, entre os ignorantes, de que Jesus não existiu. Cara, o tanto... Não existiu, foi uma criação. De ateu, a maioria dos ateus na academia vão dizer que Jesus histórico, o personagem histórico, claramente existiu. Não tem uma outra explicação para o movimento de Jesus. Novamente, eu peço uma fonte de um Jesus que não esteja atrelado a um Jesus mito. Só quero isso, Iago. Fora disso, você pode trazer o que for aí, tais argumentos, tudo. Se não tiver atrelado, para mim tá ótimo. Cara, preciso disso. Traz, se não traz, cadê o teólogo bonzão aí? Manda lá. Ter existido, para que o cristianismo tenha nascido. Fora as outras fontes que nós temos, fora as várias fontes históricas de primeira, sabe, testemunhos de primeira... Como é que é? De primeira pessoa, gente que viu aquilo, descreve o que viu e tal. Cara, é loucura isso aqui. Mas aí, anote aí, então bote aí na nossa listinha de coisas pra gravar, que eu digo que vou gravar e esqueço. Gravar um vídeo sobre Jesus histórico, pra dizer que Jesus existiu. Tá prontinho, com um diazinho eu preparo esse roteiro pra gravar aqui. Vamos lá. Vamos dentro da Bíblia primeiro. Vamos colocar que o Jesus da Bíblia seja o Jesus histórico, que historicamente ele existiu. Vamos colocar também que os personagens dentro da Bíblia também existiram. Todos eles, sem exceção. Nós temos um problema. Vamos lá? Vamos falar de Paulo. Primeiro que escreveu as cartas. Isso vai ser uma delícia, mano, falar de Paulo. Vamos lá, Iago, presta atenção. Do Novo Testamento. Dizem que Paulo foi fariseu e estudou aos pés de Gamaliel. Logo, para Paulo ter estudado aos pés de Gamaliel, Paulo teria que ter estado em Jerusalém. Paulo, sendo judeu, no mínimo, uma vez por ano, por mais que ele era de Tarso, na Cilícia, Paulo teria que estar em Jerusalém nas festas da Páscoa, pelo menos uma vez no ano, uma festa da Páscoa, do Pentecostes, que seja. Aí vem a questão, se Paulo era judeu, estudou aos pés de Gamaliel, estava pelo menos uma vez no ano na festa da Páscoa, como Paulo nada pôde saber a respeito de Jesus? Primeiro argumento. Nada sabia, a gente não tem essa informação sobre Paulo, ele nada sabia sobre Jesus. Eu quero saber de onde foi que nosso querido Sabino tirou esta maravilha. Então a gente coloca aqui para você, vou colocar aqui na tela, eu acho, para ficar mais fácil, né, para você entender, o Iago, que é assim, Paulo foi apóstolo, tá aí a perguntinha para você, eu já vou responder. Não! Não, né? Ele que se instituiu apóstolo, primeiramente. Paulo viu Jesus? Não! Os 12 apóstolos confirmaram isso? Não. Batismo de Jesus por João, Paulo viu o batismo de Jesus ou Iago? Não! Também não. Viu Jesus subir aos céus? Paulo viu Jesus subir aos céus? Não! Também não. Iago, Paulo não foi apóstolo, ele se instituiu apóstolo em 1 Coríntios 9:2. Vou colocar aí a passagem aí para vocês. Aí, ó. Essa daí é a informação que Paulo é um mentiroso. Maravilhosa informação, foi uma revelação do céu. Em nenhum momento das cartas de Paulo, ou de Atos, vai dizer que Paulo não sabia nada, nunca ouviu nada sobre a pessoa de Jesus, né? Doideira isso aqui. Segundo argumento. Nós temos Gamaliel, que Gamaliel aparece em Atos dos Apóstolos, quando vai julgar os apóstolos, especificamente Pedro também. Logo, Gamaliel conheceu Pedro. Gamaliel também conheceu personagens antigos, que Flávio José vai endossar isso, como Judas o Galileu, como Tadeu, pessoas que fizeram revoluções dentro do primeiro século, ali do período de Jesus. Se Gamaliel soube de Judas e de Tadeu, por que nada Gamaliel soube a respeito de Jesus? De onde Gamaliel não sabia nada de Jesus? Então eu quero fonte, Iago, sobre Gamaliel,
sobre essa referência, porque o que a gente tem, ainda tenho pesquisas informativas aqui, no Gamaliel tem muitas referências ao Talmud. Se você não sabe o Talmud, vou estar mostrando aí na tela para você aí também. Ele nunca mencionou que viu Jesus. Mostra as fontes, meu filho, mostra a fonte. Eu quero saber de onde é que essas informações malucas surgem, de que esses homens nunca souberam sobre Jesus. Qual é a carta de Gamaliel que ele tem aí, dizendo isso? De que Jesus nunca ouviu falar desse homem. As informações sobre Jesus, a partir de Jerusalém principalmente, foi o grande pico do ministério público de Jesus ali para as pessoas que ele teve, a questão da morte dele e tudo mais. Como diabos Gamaliel não sabia... E sabe o que é que me espanta desse mundo do podcast, da galera, desses grupos ateus estranhos? Você nem se o Sabino é ateu, mas se não for... Então... Não, Sabino não é ateu. Só primeiramente para você, tá? Faz ele praticamente. Ai, que burro, dá 0 pra ele. É que essa galera pega umas informações assim, fonte, vozes da minha cabeça, entendeu? Literalmente, vozes da minha cabeça. Ó. O Iago falando, né? As vozes da cabeça dele mesmo, né? Achando que existe um Jesus, achando que os personagens da Bíblia são reais. Muito bom. Parabéns, teólogos. Fonte, Arial 12, fala com a convicção. Gostou do fonte Arial 12? Sim, a gente tá vendo aqui exatamente. Pô, isso aí é antigo, isso aí tira da própria cabeça, fala com a convicção, como se, meu irmão, é isso aqui. E assim, é uma vergonha ali, é grande demais. E esse vídeo é longo, Ayrton. Tem que mandar vídeo mais curto, mano. Cadê? Tem 5 minutos. É verdade, é muito longo. O seu tem 23 minutos. Chato pra caramba. Sabe nada. Aí do vídeo, mano. 5. Vou parar aqui. Você tá falando aqui, pessoal, do professor Oswaldo. Iago, faz um favor. Se não foi em cortezinho só disso, não. Ele fez a explicação. Vai lá no vídeo do próprio do Goltid, vai estar lá, a live toda lá, a explicação toda sobre isso daí, tá? Não faz isso, não. É feio, tá feio. Mais uma informação sobre Paulo, né? Referente a Paulo. A nossa amiga aqui, Juliana Cavalcante, vai falar se Paulo viu Jesus. Historiadora, então Iago aprende com uma historiadora. Teria como conhecer Jesus por uma simples questão geográfica. Jesus foi um judeu monoglota das zonas rurais da Galileia, enquanto Paulo era um judeu de língua grega que vivia, como tantos outros judeus, na diáspora, nas mais diferentes cidades espalhadas pelo Mediterrâneo. Logo, enquanto Jesus estava em sua vida missionária e morte, Paulo estava nessas comunidades da diáspora e não aos pés de Gamaliel em Jerusalém, como o autor de Atos, um texto do século II, quer nos tentar convencer com fins teológicos. E um bom exemplo para se perceber essa localização de Paulo é ler as suas cartas. Que os judeus não acreditam que Jesus foi o Messias que estava sendo profetizado no Antigo Testamento? O judaísmo não enxerga ele como Messias, a gente está esperando o Messias. O Jesus nasceu, foi aluno de um grande rabino, só que ele não possuía as características do Messias. Que são, vamos lá. Que são, descendente do rei Davi. Mas ele não é, ele tem... Não é da descendência do rei Davi. Mas não fizeram a... Quero ver aí a fala do Iago. Pela tradição da Torá, da Gemara, do Talmud, os sábios da geração... Eles chegaram à conclusão... Não enxergaram nele as características do Messias. E o próprio Jesus, ele também não se intitulou Messias em nenhum momento. Não. Mas... Ele cumpria a Torá. Ele cumpria a Torá à risca. Ué, mas se ele cumprir a Torá à risca, isso não significa que ele veio debaixo da autoridade da Torá e de acordo com o que a Torá tinha estabelecido? Se ele não cumprisse a Torá, aí ele não era o Messias porque não cumpria a Torá, né? E ele não é da descendência de Davi, tanto em Lucas como em Mateus, você tem pela via de José e pela via de Maria, o registro da descendência de Davi, descendência davídica de Jesus, certo? Igual eu. Então, mas guardava o sábado, colocava tefilim. Ele era judeu. Judeu. Mas assim, o Jesus... veio ao mundo, era um judeu, cumpria a Torá, ele era estudou numa yeshivá. Para vocês ele era um profeta? Mais um irmão. Mais um profeta ou não? Não profeta. Não? Mais um irmão, mais um judeu, veio, cumpriu a Torá e morreu, Vilela. Não é porque ele também não foi aceito como Messias, porque morreu. Morreu, mas ressuscitou. Eu quero saber... Não tem essa informação da descendência de Davi, ô Iago. Vai em Marcos... não menciona o pai de Jesus. Vou colocar aqui na tela as informações aqui de Marcos, porque ele só falou 2 evangelhos, né? Então vamos colocar o terceiro que ele não colocou. E outra, Marcos ainda coloca, não é o carpinteiro, filho de Maria? Tá aí, ó, vou pôr aí na tela para vocês. E outras também, né? De fato, os judeus consideravam os descendentes de Abraão e Jacó, meu amigo, que também foi chamado de Israel.
mas não descendentes do rei Davi. Os judeus de filhos de Davi seria o mesmo dizer que os portugueses são descendentes de Emanuel I. Aí, ó. Tá aí, ó. Caramba, Iago, tá difícil, hein? Saber como é que o registro sobre o Messias que viria, em Isaías 53, falando sobre o seu sofrimento e suas pisaduras e tal, quero saber como é que ele adaptaria isso ao Messias que não morre. Eu queria saber como é que o proto-evangelho... O mais engraçado agora é que ele falou sobre Isaías, né, Iago? Isaías 56. Primeiramente, você já colocou também sobre Gênesis, né? Eu vou continuar só pra gente colocar um detalhe. É a manifestação do Messias que viria em Gênesis capítulo 3, que fala sobre a serpente mordendo o calcanhar do Messias. A serpente é um ser venenoso, tá? Que mata. Não seria aplicado a um Messias que morreria, tá? A gente claramente tem no Antigo Testamento descrições de um Messias que morreria. Mas ele ressuscita, justamente para mostrar que ele era enviado de Deus. Mas aqui não tem áudio, né? É só texto. Um dos momentos... O mais engraçado que ele coloca Gênesis e Isaías, né? Então, primeira coisa, Iago, Gênesis é uma referência do povo judeu aos seus inimigos. Primeiramente. E tanto que aquela serpente que você acabou falando, ela vem do verbo chamado Sara, que significa semear ou plantar. Semente gera uma nova semente. Jesus não gerou nada, primeiramente. E em Isaías se refere aos judeus usando na forma do sobrenatural em Isaías. Não tem nada a ver com Jesus. Para libertar de uma terra estrangeira. Isaías 48, Jacó é o servo. É o quarto conto do servo em Israel. Aí, ó. Aí a explicação, meu filhote. Vamos lá. A palavra multiplicação não aparece ali, apenas no subtítulo. Quando Jesus pergunta quantos pães tem, a resposta é 7. E você acha que são 7 pães. Numa multidão de 10.000 pessoas, famílias inteiras, crianças, mães, pais, tios, avós. Primeiro, são 5 pães e 2 peixes, não é 7, tá? Não tem nem... tem um erro crasso aqui da leitura do texto, mas beleza. Pessoas que saíram de suas casas e se prepararam para ir numa região deserta procurar Jesus. Ninguém levou nada mesmo? Ninguém levou... Não. As pessoas, todo mundo sai com comida, mas ninguém sabe quanto tempo vai ficar fora. Sai com comida todo mundo atrás do Cristo, né? Não. Ninguém levou um pão. Eles faziam pão sem fermento justamente para poder caminhar dias com pão em balaios, mas de repente a multidão que seguiu Jesus era um bando de idiotas. Você nunca pensou nisso, né? Outra coisa. Cara, tá aí. Você nunca pensou nisso, né? Me dá um... Esse é o cabo que nega a ressurreição, não é? É o cabo que nega a ressurreição. Ai, Jesus. Vamos lá. No final do texto diz que sobraram 12 cestos cheios. Não tinha nem pão, mas tinha 12 cestos. Isso na primeira multiplicação. Na segunda sobraram 7. É sério? Ah, mas Jesus que faz pão, Jesus faz cesto. Se você acredita nessa merda, né? Caraca, meu irmão. Cara, é assim que o cara trata a escritura. Sabe aquele que eu acho que ele vai vir? Vai vir com a explicação bultmanniana. Acho que foi Bultmann, ou algum desses liberais. Foi o Tillich. Tillich não era tão assim, não. Bultmann, eu não lembro. Acho que foi bem o Bultmann. Que vai dizer que, na verdade, o milagre de Cristo foi tirar o egoísmo do coração daquelas pessoas. Primeiramente, né? Isso aí já é besteira. Tudo é besteira, porque assim... Na verdade, Iago, é um plágio de Eliseu, porque Eliseu fez isso primeiro. Eu vou mostrar aí na tela para vocês que isso se chama tipologia, quer dizer que Jesus seria o novo Elias, né? A multiplicação dos peixes é um milagre atribuído a Jesus, não a Elias ou Eliseu. No entanto, Elias quanto Eliseu realizaram um milagre semelhante relacionado à multiplicação de alimentos no Antigo Testamento. Vou colocar os textos aí na tela para vocês. Se você refere especialmente à multiplicação de peixes, esses milagres é atribuído apenas a Jesus, narrado no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Um plágio total. E eu tenho que agradecer, né? Basicamente, a gente maratonou aqui, né? Destruindo os argumentos deles, agradecer nossos amigos aí como o Moneteísta, o Ronaldo, né, do Analisando Escrituras. Vou colocar os canais desses dois caras aqui que me ajudaram, me fizeram a explicação do vídeo. Obrigado, galera, e sempre continue seguindo aquele que veio do céu. Não foi Jesus, não foi um Deus, mas sim o ET Bilu, que ele disse: busquem conhecimento. Tamo junto, pessoal, valeu, fui!